Esta noite queria falar sobre as 7 últimas frases de Jesus na cruz. Nós estamos na Semana Santa, na Semana da Paixão de Jesus. A Paixão de Jesus é uma paixão salvadora e ao longo de mais de 2000 anos muitas pessoas converteram-se e santificaram-se ao meditarem na Paixão de Jesus. Portanto, hoje vamos fazer a meditação das 7 últimas frases de Jesus na cruz que deram e dão significado ao que aconteceu verdadeiramente na crucifixão e agonia de Jesus na cruz. Portanto, essas frases eu se calhar vou dizer, enumerá-las, mas depois vamos falar outra vez delas, mas é só para ficarmos já com alguma coisa na cabeça. Portanto, a primeira frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Lucas 23, 34. Segunda frase: hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23, 43. A terceira: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, João 19, 26 a 27. Quarta frase: meu Deus, porque me abandonaste, Marcos 15, 34 e Mateus 27, 46. Quinta frase: tenho sede, João 19, 28. Sexta frase: tudo está consumado, João 19, 30. E sétima frase: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23 a 46. Portanto, qual o contexto destas 7 frases, se assim podemos dizer? Portanto, a cruz foi inventada na Pérsia e é um método torturante de matar um preso. Portanto, era um método para as pessoas morrerem o mais lentamente e dolorosamente possível. Portanto, era um método, podemos dizer, demoníaco, animalesco, aquilo que nos vier à cabeça. Era uma tortura muito, muito terrível. Portanto, os romanos pegaram neste instrumento de tortura e aperfeiçoaram e usaram imenso este método horroroso de morte. Na cruz, portanto, os crucificados quase não podiam falar, portanto, devido ao sofrimento atroz que estavam a passar, porque ficavam pendurados e com pouco ar, e normalmente a garganta secava-se e a língua ficava pegada ao céu da boca. Portanto, e muitas vezes eles morriam de sufocamento. E geralmente, podemos dizer que morriam de sufocamento. Portanto, se era difícil falar quando se estava crucificado numa cruz, nós podemos pensar que todas as palavras que Jesus proferiu eram importantes e os evangelistas, na verdade, registaram-nos e estão nos Evangelhos de São João, São Marcos e São Mateus. De São João, a terceira. Portanto, no Evangelho de São Marcos e São Mateus, na quarta. São Lucas, na primeira, segunda e sétima. E em São João, na terceira, quinta e sexta. Portanto, estas 7 frases, não estão num só Evangelho. E devido a isso, portanto, a ordem em que elas foram pronunciadas, não sabemos qual foi a ordem que elas foram pronunciadas por Jesus, mas a tradição da Igreja é que as ordenou por esta ordem que eu referi atrás. A primeira e a última das 7 frases dirigem-se ao Pai, bem como a quarta frase, que está no centro, e que é um grito de abandono, mas também de confiança em Deus. Portanto, o contexto em que estas frases foram pronunciadas por Jesus também podem ser vistas no Salmo 22, em vários versículos. Que é um salmo que nós podemos dizer que é profético. Eu tinha aqui a minha Bíblia marcada. Sim, porque os salmos foram escritos muito antes de Jesus viver, não é? Pronto, e se tiverem a Bíblia, portanto, vocês podem ver Salmo 22. Eu vejo. Não, mas podes ler aqui. Eu tinha marcado, mas tirei a marcação quando. Portanto, 22, nomeadamente nos versículos 2, 8 e 9, 13 a 19, 23 a 25.
Portanto, o versículo 2, meu Deus, porque é que me abandonaste? Apesar dos meus gritos, da minha prece, não te alcanço. Só versículos 8 e 9, todos os que me veem zombam de mim e abrem a boca e meneiam a cabeça. Ele recorreu a Javé, pois que Javé o salve. E, portanto, não vou ler os outros. Esta é, na realidade, portanto, isto para percebermos que era a realidade que estava presente naquela altura em que Jesus preferiu aquelas 7 frases. Este era o ambiente que estava acontecendo, portanto, como nós temos uma ideia, todos troçavam deles, todos passavam por ele e troçavam. E neste contexto, que é importante falar nisto, Jesus esquece de si mesmo e lembra-se de cada um de nós. E como que diz ao Pai perante aquele cenário animalesco, Pai, eles são animais, eles não sabem quem estão a matar, porque eles não sabiam, nomeadamente os soldados romanos e muitas das pessoas não sabiam que estavam a matar o Filho de Deus, eles não sabiam que estavam a fazer uma barbárie, e na verdade, portanto, nós somos seres humanos, vemos as coisas muito superficialmente, mas vamos então, portanto, enquanto Deus vê profundamente as coisas. Portanto, é evidente que os doutores da lei e os fariseus teriam uma ideia do que é que se estava a passar. Aliás, lemos hoje a leitura que me saiu a dizer que era o Filho de Deus, Jesus afirmou isso. E por isso vamos à meditação, portanto, tendo em conta, portanto, este contexto que eu referi. Portanto, a experiência mais profunda do sofrimento é sentirmos abandonados pelo próprio Deus, mas não foi isso, portanto, no Salmo 2, portanto, no Salmo 22, tanto que no meu se chama a paixão do justo, e na Bíblia da Teresa, Deus ouve o clamor dos pobres. Portanto, nós percebemos, portanto, é a chave para nós percebermos estas frases que Jesus, estas últimas 7 frases que Jesus proferiu na cruz. Teresa. Primeira frase. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus acabara de ser pregado na cruz e ao seu redor via aqueles que o haviam crucificado, bem como os seus algozes. Ele lançou um olhar sobre eles, elevou os olhos aos céus e exclamou: Pai. Até então, Jesus tinha guardado silêncio enquanto foi crucificado. Também vimos hoje na leitura. Mas agora ele quebrou esse silêncio para orar ao Pai. E o que é que ele irá pedir? Talvez pensássemos que ele iria dizer que Pai, por exemplo, Pai, tu és testemunha do meu sofrimento. Tu conheces os ultrajes injustos que estou sofrendo. Peço-te que faças cair sobre este povo ímpio o peso da vossa justiça. Não. Não foi essa a súplica de Jesus. Mas sim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estas palavras revelam a imensa chama de amor que ardia no coração do nosso Redentor. Mesmo no meio das suas dores mais intensas, quando os seus tormentos poderiam tê-lo feito orar por si mesmo, o amor de Jesus pelos seres humanos levou a orar pelos seus inimigos. Ele exclamou com voz firme: Pai, perdoa-lhes. Esta atitude mostra que o amor de Jesus era tão ardente que nenhum sofrimento poderia diminuí-lo. Além disso, ensina-nos como devemos estar dispostos a perdoar ao nosso próximo. Tenhamos confiança em Jesus, que nos perdoa os nossos pecados, pois é rico em misericórdia. Ele perdoou até aqueles que o crucificaram e orou por eles com tanta bondade. Se desejas ser ouvido por Jesus de maneira
mais pronta e segura, se desejas obter o favor de Jesus e experimentar o seu amor, perdoa ao teu irmão quando ele te ofender, com a mesma sinceridade que Jesus o fez. Perdoa os pequenos erros, para que Deus perdoe os grandes. Reza pela salvação do teu irmão, assim como rezas pela tua. E então tornar-te-ás digno da ordem de Jesus de amar os seus inimigos e de rezar por eles. Que confiança terás ao deixar esta vida se tiveres a consciência consoladora de que suportaste pacientemente as injúrias, as afrontas, os desprezos e que sempre perdoaste. Senhor Jesus, vós dissestes: perdoai e sereis perdoados. Lucas 6,37. Dignai-vos perdoar-me todas as ofensas que cometi contra vós, porque perdoo de todo o coração àqueles que me causaram sofrimento. Sim, eu perdoo, assim como vos peço que me perdoeis. Estou pronto para fazer o bem àqueles, a esses, sempre que eu tiver uma oportunidade. Em troca, meu Jesus, dai-me o vosso amor. E com o vosso amor nada mais me faltará, além da visão da vossa glória no céu. Com o vosso amor não temerei as injúrias, afrontas, desprezos, contradições deste mundo. Com o vosso amor, os trabalhos, cruzes, humilhações e privações tornar-se-ão doces e agradáveis. Com o vosso amor, a vida, mesmo que cheia de desafios, será cheia de delícias, e a morte deixará de ser um horror. Ó meu querido Jesus, feliz, 1000 vezes feliz é aquele que vos ama. Então, que eu possa amar-vos sempre, eternamente. Amém. Amém. Como é difícil perdoar Jesus, porque me falta humildade, falta caridade para reconhecer que o sol nasce para todos. Vós me conheceis e mesmo assim me perdoais. É deste amor que eu preciso e pelo qual anseio. Preenchei o meu coração e fazei em mim aquilo que não consigo. Ajudai-me a tomar a decisão de perdoar quem me feriu, meu Senhor e meu Deus, pois só assim serei livre, pois só assim tu me perdoarás. Segunda frase. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no vosso reino. Disse o bom ladrão. E Jesus A tradição da Igreja diz que é São Dimas. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Esta foi a resposta de Jesus à oração do bom ladrão, que com fé e confiança lhe pediu para se lembrar dele quando entrasse no seu reino. Ele pediu apenas uma simples lembrança, mas Jesus prometeu-lhe o seu reino. O nosso Jesus é tão generoso. Está sempre disposto a dar muito mais do que se lhe pede. E são tão profundos os desígnios de Deus. No momento em que o bom ladrão proferiu: Senhor, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino, Jesus estava num estado de aflição e humilhação sem precedentes. Os seus discípulos tinham-no abandonado, um deles traiu e venderam, outro negou 3 vezes. Os judeus diziam blasfémias contra ele, os gentios zombavam. Poucas pessoas acreditavam nele. Mas neste momento, quando Jesus estava perdendo a confiança de muitos que o conheciam, o bom ladrão, iluminado interiormente pela graça divina, reconheceu Jesus como seu Rei e seu Deus.
Os discípulos de Jesus tinham estado com ele durante muito tempo. Tinham ouvido a sua doutrina. Tinham visto os seus milagres. Eles tinham um profundo conhecimento da vida de Jesus, mas mesmo assim a sua fé foi abalada quando o viram crucificado. Por outro lado, o bom ladrão nunca tinha ouvido a voz de Jesus. Não conhecia nem a sua doutrina, nem os milagres. No entanto, a sua fé superou a dos apóstolos e ele fez uma profissão pública de fé. Este exemplo ensina-nos que a menor das pessoas pode ser poderosa com a graça, enquanto que o maior é fraco sem ela. Com a graça de Deus. Ó meu Jesus, permite-me dizer como o bom ladrão, lembrai-vos de mim quando tiveres entrado no teu reino. Lembrai-vos que sou uma dessas ovelhas perdidas pelas quais jejuastes, orastes, trabalhastes durante toda a vossa vida e agora estáis morrendo. Lembrai-vos que sou obra das vossas mãos e que a luz do vosso rosto está gravada na minha testa. Lembrai-vos de mim, ó bom Jesus. Não desprezeis a minha oração. Concedei-me o vosso amor, juntamente com o perdão dos meus pecados. Meu Deus, que confiança em vossa misericórdia me inspira a morte bem-aventurada do bom ladrão. Este pensamento faz-me dizer, se Deus perdoou com tanta bondade esse ladrão na cruz e prometeu-lhe o paraíso, então eu, pobre pecador, porque deveria temer? Ó meu Jesus, a visão dos meus pecados aflige-me. Eu confesso que a multidão deles me levaria ao desespero se eu não conhecesse a grandeza da vossa misericórdia e não tivesse diante dos meus olhos tantos exemplos de pecadores arrependidos que vós recebestes com bondade. Por exemplo, Maria Madalena prostrou-se aos vossos pés, banhou-os com lágrimas e imediatamente vós perdoaste todos os seus pecados. Pedro negou 3 vezes, mas arrependido, vós restauraste a sua graça imediatamente. Uma mulher adúltera foi apresentada a vós e vós recusaste a condená-la, mas dispensaste-a gentilmente, recomendando-lhe que não pecasse mais. Ó meu amado Jesus, minha misericórdia, meu refúgio, meu protetor, minha vida, meu amor, meu tudo, tem piedade de mim que sou um grande pecador. Lembra-te agora de mim, agora que estás no teu reino, e não me abandones na hora da morte. Quando as minhas forças começarem a falhar, a minha voz se apagar, os meus olhos escurecerem e os meus ouvidos não puderem mais ouvir naquele momento terrível que vai determinar a minha eternidade. Ó meu querido Jesus, venha meu auxílio. Eu abandono-me aos teus cuidados nos meus últimos momentos. Tu podes estar pensando, eu temo devido aos meus pecados passados. Claro que você se deve arrepender deles e chorá-los incessantemente. No entanto, depois de confessá-los e de detestá-los, você tem que acreditar que Jesus irá perdoá-los. Diga-lhe, meu bom mestre, eu amo-vos e confio na vossa misericórdia. E não te atormentes com os escrúpulos relativamente às tuas confissões. Tenha uma confiança ilimitada na misericórdia de Deus, como a teve o bom ladrão. Meu querido Jesus, quero entrar contigo no paraíso. Não os esqueçais de mim. Por isso peço auxílio ao Divino Espírito Santo, para que eu possa dar nos teus caminhos, fazendo a tua vontade, que não é mais do que amar-vos e amar os meus irmãos de todo o coração. Minha querida Mãe do Céu, não me deixeis desamparado na hora da minha morte.
assim como seguraste o Filho de Deus em teus braços, abraçai-me no vosso colo. Amém. Amém. Terceira frase de Jesus. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Filho, eis a tua mãe. Aproximava-se o momento em que Jesus estava prestes a dar o seu último suspiro, entregando a sua vida por nós. Ele já nos havia deixado as suas instruções, exemplos, méritos. Ele já se tinha entregue a nós como alimento para as nossas almas. Parecia que não faltava mais nada, que Jesus poderia expirar, sabendo que havia esgotado todos os tesouros do seu amor por nós. No entanto, o seu coração amoroso compreendeu que não nos deixaria sem uma mãe. Ó doce Jesus, vós sabias, sendo tão terno, o que é ter uma mãe. Sabias como é doce confiar a ela o cuidado de tudo o que nos diz respeito. Vós sabias que uma mãe carinhosa é um tesouro valioso. E assim quiseste nos deixar uma. Como é que tudo aconteceu? A Santa Virgem Maria e São João estavam aos pés da cruz. Jesus olhou para eles e disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse a São João: Filho, eis aí a tua mãe. Mas não foi apenas a São João que ele dirigiu estas palavras, mas a todos os cristãos, a ti e a mim. A quem ele está dizendo ao apresentar-nos Maria: Filho, eis a tua mãe. E que felicidade para nós ter uma mãe tão querida. Maria é mãe de Deus e ao mesmo tempo minha mãe. Uma mãe para um pecador como eu. Que confiança posso depositar nela? Ela tudo pode junto a seu filho. Uma das suas orações é como uma ordem para Jesus, que não lhe nega nada. E ela é minha mãe. Ela me ama e quer a minha salvação. Oh, que confiança posso ter nela. Maria é a nossa mãe. Maria é a nossa mãe. Temos que repetir incessantemente estas palavras doces e consoladoras. Maria é a nossa mãe. Que felicidade para aqueles que vivem sob a proteção de uma mãe tão amorosa e poderosa. Quem ousaria separar os filhos que procuram refúgio no seio de Maria, onde encontram proteção contra os seus inimigos? Ó doce Maria, minha eterna mãe, sempre recorrerei a vós, sempre vos amarei, sempre invocarei o vosso santo nome. Minha querida mãe, minha amável Senhora, vinde ao encontro da minha alma quando eu deixar este mundo e dignai-vos recebê-la em vossos braços. Vinde consolá-la com a vossa presença quando esse momento chegar. Sede o caminho que me levará ao paraíso. Obtende-me a graça do perdão e da felicidade eterna. Maria é nossa mãe. Meu Deus, que encanto tem o nome de mãe. É doce, toca o coração. Basta pronunciá-lo para o coração se encher de alegria. Maria é nossa mãe. Ela nos gerou a todos no Calvário, aos pés da cruz, quando, no meio da amargura do seu coração, ofereceu a vida de seu amado Filho ao Pai Eterno para nossa salvação. Sim, ela é nossa mãe, não pela carne, mas pelo amor que nos tem. Qual mãe ama seus filhos como Maria nos ama?
Quem poderá compreender a intensidade do seu amor por nós, pobres pecadores? O amor que todas as mães têm por seus filhos é apenas uma sombra comparado ao amor que Maria sente por cada um de nós. Ela nos ama mais do que todos os anjos e santos juntos, apesar dos nossos pecados e fraquezas em seu serviço. Nem os maiores pecadores são excluídos de seu amor. Ela está sempre pronta a socorrê-los. Diante deste amor devemos ser sempre gratos e nunca esquecer a bondade de Maria. Para que Maria possa inflamar-nos com um amor verdadeiro e ardente por Jesus, entreguemos a guarda de nossos corações à sua ternura. Confiemos nessa Mãe incomparável para adornar os nossos corações para o amor do Divino Esposo. E cada um de nós deve considerar-se afortunado por poder dizer na vida e na morte: meu coração não é meu, meu coração pertence a Maria. Ó Jesus, meu melhor amigo, como posso agradecer dignamente a bondade que tiveste ao dar-nos Maria como nossa mãe. E vós, Maria, como poderei reconhecer todos os sinais da vossa ternura para comigo? Amarei-ambos com todo o meu coração. No entanto, o amor de uma simples criatura como eu é digno de ser apresentado a vós? Não, sem dúvida, mas ó Jesus e Maria, cheio de confiança na vossa misericórdia que nunca rejeita ninguém, amarei com todo o meu coração. Sim, amarei, ó Jesus. Enviai o vosso amor à minha alma, inundai-a com o vosso amor puro. Concedei-me a graça de sair desta vida somente quando eu vos fizer o único desejo do meu coração, incapaz de amar qualquer outra coisa além de vós. Deus meu, permite que eu não pronuncie a palavra amor com os meus lábios, excepto em relação a vós, porque perante vós tudo desaparece, tudo parece, tudo é nada. Minha querida Mãe, vós sois a minha escada para o céu, a minha intercessora neste vale de lágrimas. Não me deixeis só, quero estar sob o vosso manto, chegar onde o inimigo de Deus não pode atingir-me. Peço a vossa intercessão, não só por mim, mas pelo mundo inteiro. Consagro a minha vida, a minha família, os meus amigos e inimigos, ao vosso imaculado coração. Amém. Amém. Maria, tu és a minha mãe. Maria, tu és a minha mãe, como ouvimos. Quarta frase de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Esta frase também aparece em Mateus 27, 46. E em Marcos 15. 34. E em Marcos 15, 34, que é aquela. Foi a que eu li. Trevas profundas cobriam... Tanto que é Eloi, Eloi, lama sabachthani. Trevas profundas cobriam milagrosamente a face da terra. Toda a natureza, à vista do seu Deus moribundo, estava na aflição e no pasmo. E Jesus, há 3 horas, guardava um profundo silêncio. E de súbito exclama com voz forte: meu Deus, por que me abandonaste? Ó meu Jesus, quão intensas devem ter sido as vossas dores, que de alguma forma vos levaram, tão doce, tão resignado, tão paciente, a lamentar-vos diante do vosso Pai. Meu filho, nessas palavras não foi uma queixa que fiz, foi uma lição que quero ensinar-te. Eu quis que entendesses o quanto sofri para conquistar o teu amor
e merecer a graça de um dia estares no meu reino, no céu. As dores que suportei no meu coração eram inexprimíveis e cada movimento na cruz aumentava-nas. No entanto, que eram essas dores em comparação com o sofrimento da minha alma? Eu vi-me abandonado pelos meus discípulos, ultrajado pelas minhas próprias criaturas, coberto de opróbrios por aqueles a quem concedi tantos favores. Antecipei ao longo dos séculos a visão de tantos cristãos que desconsiderariam os méritos da minha paixão, que é o que hoje nós encontramos neste mundo. Meu querido filho, eu também te vi naquele momento. Se soubesses quantas lágrimas fizeste derramar dos meus olhos. Se soubesses quantos suspiros arranquei do meu coração. Porque eu vi você cometendo este e aquele pecado. Resistir às minhas ternas inspirações. Vi-te a dar o teu coração às criaturas, embora eu tivesse pago um preço tão alto pelo teu coração. Eu vi você viver longe de mim. Você não pensar em mim. E eu tive medo que você caísse nos abismos eternos do inferno. Eu vi tudo isso e chorei. Eu vi tudo isso. E os meus sofrimentos multiplicaram-se. Eu decidi beber o cálice da amargura até à última gota, o que incluiu um tormento que superou todos os outros. O meu Pai Celestial abandonou-me. Ah, meu filho, sofrer as dores mais agudas é, de certo modo, suportável quando o céu conforta a fraqueza com consolações interiores. Mas sofrer sem consolo, do completo abandono, é um martírio que não pode ser nem explicado. Eu exclamei isso para que pudesses compreender o martírio que eu sofri. Meu Deus, por que me abandonaste? Às vezes, por razões sábias, permitirei que tu experimentes uma pequena parte das dores do meu abandono. Nessas ocasiões, sentirás apenas desgostos no meu serviço. Imaginarás que perdeste tudo, que estás condenado, que Deus te abandonou, que Deus retirou a sua mão. Então, meu filho, é necessário que tu sigas o meu exemplo e digas ao Senhor com calma e amor: meu Deus, por que me abandonaste? Nessas horas, é preciso que tu te resignes humildemente a tudo o que Deus desejar para ti. Sabe que tu não avanças com mais segurança e rapidez no caminho da perfeição, senão quando acreditas que tudo está perdido. Lembra-te que eu nunca estou tão perto de ti quando tu pensas que eu estou longe. Tu nunca me oferecerás um sacrifício mais agradável do que quando te abandonas inteiramente à minha providência, quando renuncias a todas as consolações sensíveis ao meu serviço, desejando apenas o que eu desejo. Deixa o meu amor cuidar de distribuir consolações e cruzes para ti. E mantém sempre no teu coração a memória da desolação interior em que eu escolhi morrer por amor a você. Isso vai lhe dar uma grande força para suportar as tuas aflições. E então poderás dizer com uma resignação mais perfeita:
Meu Deus, faça-se a vossa vontade e não a minha. O silêncio era o som daquela hora, Senhor. Muitas vezes segui a vossa hora, Jesus, quando cheguei a repetir, quando também ouvi este silêncio. Meu Deus, porque me abandonastes? Santo, nos ilumine até ao fim, para fazer a vossa vontade e alcançarmos a salvação. Que assim seja na minha vida. Nenhuma desolação me impeça de seguir adiante, pois sou vosso servo e amigo, meu Senhor e meu Salvador. Amém. Amém. Quinta frase. Tenho sede. Aproximava-se o nosso Divino Salvador do seu último momento. Ele estava prestes a completar a obra da nossa redenção, morrendo por nós na cruz. E então sentiu-se interiormente consumido pela sede intensa causada pelas dores extremas que tinha suportado durante 24 horas e exclamou: tenho sede. Como pode, Senhor, que a sede cause mais sofrimento do que a própria cruz? Que sede é essa que tanto vos atormenta? Entendo bem. É o ardente desejo que vós tendes pela minha salvação, pelo meu progresso espiritual. Vós me dizeis com todo o carinho: meu filho, tenho sede do seu amor. Venha-me saciar. Ó meu Jesus, e que resposta eu tenho dado até agora a este teu terno convite, a esta tua doce solicitação? Às vezes, imito os judeus que, para saciar a vossa sede, tiveram a crueldade de te dar fel e vinagre. Em vez de amar-vos com todo o meu coração, muitas vezes substituo-vos por prazeres indignos. Divide o meu coração entre vós e as criaturas, quando ele deseja ter-vos inteiramente para si. Negligencio os pequenos sacrifícios que ele me pede, levando uma vida confortável, sem mortificações. Ó meu Deus, peço perdão pelo passado e peço que me ajudes no futuro. Assim como o veado suspira pelas correntes da água, a minha alma suspira por vós, ó meu Deus, pela fonte da vida. A minha alma anseia por Deus, pelo Deus vivo. Senhor Jesus, eu tenho sede, vós sois a fonte da vida. Por favor, sacia a minha sede. Tenho sede do vosso amor. Tenho um desejo ardente de vos possuir. Quando me concederás a graça de satisfazer os meus desejos? Quando chegará o dia em que, com voz eternamente amável, vós me direis: meu filho, entra na alegria do teu Senhor. Desfruta da felicidade eterna. Aqui não haverá nem mais tristeza, nem dor, nem fadiga. As almas serão enxugadas e todos os seus desejos serão plenamente satisfeitos. Ó querido Jesus, por que é que vós quereis que eu ainda permaneça neste mundo de exílio? Por que é que vós desejais que eu mereça o descanso eterno no meio de mortificações, cruzes e trabalhos sem fim? Eu aceito o vosso plano com todo o prazer, mas peço que atendas às minhas súplicas. A minha alma anseia por vós. O meu desejo por vós arde intensamente. Só vós podeis satisfazê-la.
Dai-me o vosso amor, e então ficarei plenamente satisfeito. Se eu vos amar com todo o meu coração, mais do que a mim mesmo, não terei mais nada a desejar. Ó meu Jesus, aceitai esta súplica. Viver para vós, sofrer para vós, morrer para vós. Assim seja. Sim, seja. Querido Jesus, tenho sede e fome do vosso amor. Quero-vos encontrar e para isso peço que eu não desvie do meu caminho, do teu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem desejo somente olhar para vós, os vossos olhos e sorrir. O caminho até encontrar-vos definitivamente é árduo, mas não menos alegre, porque é cheio de esperança. Dai-me uma pura e sã consciência para perseguir nos os caminhos que vós deixastes ao longo do trajeto. Amém. Sexta palavra de Jesus na cruz. Sexta frase. Sexta frase. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Meu querido Jesus, quando chegou o momento de exalar o seu último suspiro, ele proferiu com voz moribunda: tudo está consumado. Ao pronunciar esta palavra, Jesus repassou no seu pensamento todo o curso da sua vida. Contemplou todas as fadigas que suportou, a pobreza, as dores, as ignomínias que sofreu. Ofereceu tudo novamente a seu Pai pela salvação do mundo. Em seguida, voltando-se para nós, disse: está consumado. Como se quisesse dizer: pessoas, tudo está cumprido. A obra da vossa redenção está completa. A justiça divina satisfeita, o paraíso aberto. Este é o vosso momento, o momento daqueles que amam. Agora, aos seres humanos, é hora de considerar amar-me. Amai-me, portanto, amai-me, pois eu não posso fazer mais para merecer o vosso amor. Vejam o que eu fiz para conquistar o vosso amor. Passei uma vida repleta de tribulações de todos os tipos por vossa causa. No final dos meus dias, antes de morrer, permiti que derramassem o meu sangue, cuspissem em meu rosto, dilacerassem o meu corpo e me coroassem com espinhos. Suportei as dores da agonia nesta cruz diante de vós. E que mais posso fazer? Há apenas uma coisa: morrer por vosso amor. Muito bem, eu desejo morrer. Venham à morte, estou pronto, tirar a minha vida para a salvação das minhas ovelhas. E vós, minhas ovelhas, amai-me, amai-me, pois nada mais posso fazer para merecer o vosso amor. Tudo está consumado. Tudo o que a justiça exigia, tudo o que a caridade pedia, tudo o que poderia inspirar amor. Ó meu amado Jesus, se eu também pudesse dizer, na hora da morte: Senhor, tudo está consumado. Fiz tudo o que me mandaste. Suportei a minha cruz com paciência. Esforcei-me por agradar-vos em tudo. Meu Deus, se eu devesse morrer agora, morreria profundamente insatisfeito comigo mesmo, pois não poderia dizer isso com sinceridade. Mas devo continuar a viver de maneira ingrata convosco? Não, de modo algum. Com todo o meu coração, peço-vos concedais a graça de agradar-vos pelo tempo que me resta de vida, para que, quando a morte chegar, eu possa dizer que, pelo menos, a partir de hoje, eu tenho cumprido a vossa santa vontade.
Se no passado vos ofendi, a vossa morte é a minha única esperança. No futuro não quero mais trair-vos. Mas é de vós que espero a graça da minha perseverança final pelos vossos méritos, ó meu Jesus. Eu a peço e espero. Amém. Amém. Dai-nos, Senhor, a graça da nossa perseverança final. Dai-nos, Senhor, a graça da nossa perseverança final. A perseverança é a graça das graças e somente ela nos concede a coroa da imortalidade. É uma graça que não podemos merecer, mas que Deus está disposta a dar-nos se a pedirmos. Portanto, a partir de hoje, tenhamos o hábito de pedir frequentemente ao nosso bom Salvador, pela intercessão de Maria, esta graça da perseverança final, tendo a certeza que, se continuarmos pedindo, ela nos será concedida. Pois a promessa de Jesus é clara: pedi e dá-se-vos-á. No entanto, que não nos limitemos a orações simples, acrescentemos-lhes boas ações, uma vida virtuosa, senão estaremos a tentar a Deus. Um cristão morno que vive na tibieza e não se preocupa com pecados veniais merece realmente ser ouvido quando pede a perseverança? Vivamos uma vida santa, fervorosa a partir de hoje e depois esperemos com humildade e confiança esta graça da perseverança final. Jesus, com certeza, não a negará. Evitemos as ocasiões de pecado. Aproximemo-nos frequentemente dos sacramentos da penitência e da Eucaristia. Visitemos o Senhor escondido nos nossos tabernáculos. Cumpramos fielmente todos os deveres do nosso Estado e suportemos a nossa cruz com paciência. O restante Deus providenciará. E não nos deixemos levar por pensamentos desoladores, que talvez um dia sejamos condenados ou que possamos abandonar o serviço do Senhor em breve. Estes pensamentos só oprimirão o nosso coração. Não têm nenhum benefício. Confiemos em Deus, pois Ele é o que deseja de nós esta confiança e amemo-lo mais do que a nós mesmos. Descansemos no seu amor. Depositemos também uma grande confiança em Maria e peçamos-lhe frequentemente o dom da perseverança, que ela, por meio da sua poderosa intercessão, certamente nos concederá. Se eu me lembrasse mais que a cada dia estou mais perto da minha morte, não levaria esta vida tão despreocupada com a minha salvação. Quero ir além, Jesus. Mais do que ser salvo, quero ser santo. Para isso peço a graça da perseverança. Vós bem sabeis que sou fraco e pecador. Enviai sobre mim o vosso Espírito Santo, para que quando vós vierdes, eu esteja pronto. Amém. Amém. Sétima palavra de Jesus. Frase de Jesus. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Tudo o que o nosso Jesus disse ou fez na sua vida terrena, não só testemunhou o seu amor por nós, mas também nos ensinou. Ele não preferiu uma única palavra que, quando bem meditada, não nos pudesse conduzir a uma maior perfeição. Portanto, consideremos as palavras que ele acabou de dirigir ao seu Pai Celestial. Pai, em suas mãos entrego-me o Espírito. É como se ele dissesse: meu Pai, eu entrego-me completamente a vós.
Realizei tudo o que me pediu nesta terra. E só me resta a morte. No entanto, se quiser que a minha alma permaneça no corpo para sofrer mais, estou à vossa disposição. Se preferir que eu deixe esta vida para entrar na glória e receber a recompensa pelo meu trabalho, também me entrego totalmente à vossa santa vontade. Estou pronto para fazer o que vós determinares. Que belo exemplo de entrega a Deus e completa resignação à sua vontade. Foi uma preparação admirável para a morte. Meu Deus, quero viver se esta for a vossa vontade. Estou disposto a morrer, se for vossa preferência. Ó Senhor Jesus, concede-me a graça de pronunciar estas palavras com fervor do fundo do meu coração, antes de dar o meu último suspiro. Pai, em suas mãos, entrego o meu espírito. Dê-me a graça de expirar, proclamando com fervor: Jesus e Maria, eu vos amo. Jesus e Maria, eu vos amo. Seríamos tão felizes, como exclamou São Francisco de Sales, se ao nos consagrarmos ao serviço de Deus, começássemos por depositar o nosso espírito de maneira absoluta e incondicional nas mãos da vossa divina bondade. Pois todo o atraso no nosso progresso espiritual resulta da falta de abandono. No entanto, é verdade que se desejarmos avançar na perfeição, devemos começar, continuar e concluir a nossa vida espiritual praticando essa virtude à semelhança do nosso Jesus, que a praticou de maneira tão notável e perfeita. Alguns cristãos, ao entrarem ao serviço de Deus, podem dizer algo como: Senhor, entrego o meu espírito em vossas mãos, mas com a condição que vós sempre me concedais consolações em vez de sofrimentos. Dai-me superiores de acordo com as minhas preferências, que nada contradiga a minha vontade, etc, etc. Ó, que erros estão cometendo? Não percebem que isso não é entregar o Espírito a Deus como fez Nosso Senhor? Não sabem que essas reservas que fazem frequentemente originam todas as nossas perturbações, inquietações e outras imperfeições semelhantes? Pois quando as coisas não correm como esperam ou como prometiam, as desolações que atormentam a alma frequentemente são originadas dessas reservas. E isso tudo vem porque não se abandonaram com indiferença nas mãos de Deus. Seríamos muito mais felizes se praticássemos fielmente essa virtude. Certamente, por meio dela, alcançaríamos a mais alta perfeição, como, por exemplo, Santa Catarina de Sena e outras almas santas que, pela sua indiferença e total abandono de si mesmos, eram como cera nas mãos do Senhor e dos seus superiores, prontas para receber todas as impressões que Ele desejasse. Portanto, sejamos assim e declaremos com o nosso Mestre em todas as coisas e circunstâncias: meu Deus, entrego absolutamente e sem reserva o meu espírito em vossas mãos. Quer que eu experimente a secura ou a consolação? Quer que eu enfrente as contrariedades, repugnâncias e dificuldades? Quer que eu seja amado ou não? Quer que eu obedeça em assuntos grandes ou pequenos, fáceis ou difíceis? Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Sim, meu Deus, eu entrego o meu espírito, o meu coração, a minha alma, tudo o que sou, tudo o que possuo nas vossas mãos, para que disponha de tudo conforme a sua vontade. Se me humilharem ou exaltarem, se me desprezarem ou valorizarem, se me esquecerem ou se lembrarem de mim, se eu estiver triste ou em agonia, tudo isso é indiferente, Senhor.
desde que eu faça a vossa santa vontade e vos amo. Ó Jesus, eu vos amo e entrego-me à vossa misericórdia pelo tempo e pela eternidade. Sim, eu entrego-me, pobre pecador que sou, à vossa misericórdia por toda a eternidade. A morte para esta vida é a passagem para a verdadeira vida. Tirai de mim, Jesus, esse medo desmedido de deixar este mundo. A minha esperança está em vós. Nada mais preciso querer ou ter além de vós. Acalmai o meu coração para confiar plenamente na vida eterna. O que a minha alma mais quer é estar totalmente entregue a vós. Amém. Amém. Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Perdoa-me os meus pecados e lava-me com o teu precisíssimo sangue. Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Perdoa-me os meus pecados e lava-me com o teu precisíssimo sangue. Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Perdoa-me os meus pecados e lava-me com o teu precisíssimo sangue. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de mim que sou pecador. Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória. Como eu disse, o Salmo 22, portanto, dá-nos um pouco a chave destas 7 frases, 7 últimas frases de Jesus. Portanto, íamos aí, pedia-te para ler. Verso 9. Então espera. Estou como água derramada e todos os meus ossos se conjuntam. O meu coração está como cera, derretendo-se dentro de mim. A minha força secou como argila e a minha língua colou-se ao maxilar. Tu me colocas na poeira da morte. Cães numerosos me rodeiam e um bando de malfeitores me envolve, furando as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. As pessoas observam-me e encaram-me. Entre si repartem as minhas vestes e sorteiam a minha túnica. Portanto, de 23 a 25. Vou contar a tua fama aos meus irmãos. Vou louvar-te no meio das assembleias. Vós que temeis a Javé, louvai a Javé. Glorifica-o, descendência toda de Jacó. Teme-o, descendência toda de Israel. Sim, porque ele não desprezou, não desdenhou a desgraça do pobre, nem lhe ocultou a sua face. Quando gritou por socorro, ele o escutou. Ele o escutou, portanto, Deus ouviu a voz também de Jesus. Portanto, este salmo é um salmo profético e, portanto, faz-nos entender precisamente estas 7 frases, estas últimas 7 frases de Jesus. Portanto, e este salmo faz-nos também lembrar o servo de Javé, portanto, vamos ler agora nos próximos dias da Páscoa, Isaías 52, 13 a 53. Portanto, faz-nos lembrar também o servo de Javé e, precisamente, como eu estava a dizer, portanto, é uma das chaves para nós percebermos, entendermos, tanto esta paixão de Jesus e a confiança que ele teve no Pai. Portanto, apesar de todos aqueles inimigos ferozes que o rodeavam, portanto, mas Jesus confiou sempre na intervenção salvadora de Deus, portanto, é isso que nós também temos que ter, uma confiança total no nosso Deus, reconhecendo que Deus jamais nos abandona como não abandonou este pobre que clamava, ou Jesus, portanto, Deus não nos abandona. Não sei se queres dizer alguma coisa. Esta meditação ajuda-nos um bocadinho a pôr-nos na cabeça e no coração de Jesus quando estava na cruz e meditando
parece que Jesus não disse nada quando nós lemos o Evangelho, mas agora meditando nas 7 frases que ele proferiu, e que estão também espalhadas nos diferentes Evangelhos, não estão todas de seguida, na narrativa, nós percebemos que a cruz não foi um lugar apenas de silêncio e de sofrimento do Senhor, ponto final, parágrafo. Aconteceu muito naquela cruz. E foi um tempo muito rico para nós, porque o Senhor continuou, estava nas últimas, como se costuma dizer, mas Ele continuou a preocupar-se connosco, como nós lemos, continuou a derramar o seu amor. Ele foi crucificado pelo nosso amor, mas mesmo na altura mais cruel, na altura, Ele continuou a amar-nos e a preocupar-se connosco e, como lemos há bocado, e a ensinar-nos coisas. E, portanto, o Senhor podia ter pensado e não ter dito as coisas. Não digo quando entregou a mãe, mas meu Deus, por que me abandonaste? Ele podia ter rezado apenas em espírito, mas não. Fez o esforço, porque tudo era um esforço, porque cá estava pendurado na cruz, aquela situação. Ele dizia estas frases com força para que os homens que estavam presentes ouvissem. E a primeira coisa que ele fez, e parece um sinal de que deve ser das primeiras coisas que a gente deve fazer, foi perdoar os seus inimigos, perdoar aqueles que o estavam. Portanto, a primeira fase é perdão, se assim podemos dar um nome. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E, portanto, isto foi no início, vá lá, da crucifixão. Portanto, Jesus repetiu várias vezes, portanto não foi só uma vez. O Senhor quis logo deixar claro que distribuiu o seu perdão. E ouviu o ladrão que estava ao lado, podia não lhe ter ligado nenhuma, podia não lhe ter respondido, podia pura e simplesmente tê-lo julgado, porque realmente, e como o ladrão afirmou, ele tinha pecado grandemente, mas a resposta à grande confiança e à grande fé que o ladrão demonstrou, que até depois discutiu com o outro companheiro, o Senhor derrete-se logo e prometeu que ele iria para o paraíso. E é o único exemplo que nós temos a certeza que ele foi para o paraíso, porque o Senhor prometeu e o Senhor não mente. A única pessoa que nós temos a certeza que teve a certeza que ia para o paraíso foi este ladrão. Foi para o paraíso. E este ladrão ouviu esta promessa e continuou a sofrer, entre aspas, santamente, o seu castigo, e aceitou o seu castigo porque achava que era justo e portanto o Senhor podia não ter respondido ao ladrão, mas respondeu. Depois não nos quis deixar sós e quis que a sua mãe fosse também mãe de todos nós. E isto porque achou que nos fazia falta. Não é? Assim como ele achou que nos fazia falta o Espírito Santo mais tarde, também achou que nos fazia falta ter esta mãe. E, portanto, oferecendo-nos a sua mãe para a nossa mãe. E depois também para nós percebermos a angústia com que ele estava. Mas que é também a chave destas 7 últimas frases de Jesus na cruz. Portanto, esta é que está no meio e é também a chave. Meu Deus, porque me abandonaste? E portanto, como que
Portanto, parece que é um voto, um abandono de Deus, mas não. Portanto, nós percebemos pelo Salmo 22 que esta morte é uma morte também libertadora e consequência da obediência total e confiança a Deus. E portanto, o Senhor mostra-nos que aquele momento era verdadeiramente difícil. Verdadeiramente difícil. E como nós meditamos e como nós rezamos, temos que... Portanto, porque a experiência mais... Era um momento difícil porque a experiência mais profunda do sofrimento é sentir-se abandonado, e neste caso concreto, por Deus. Portanto, é a maior experiência mais profunda de sofrimento. As palavras, além do na humanidade de Jesus, portanto, foram estas, mas depois elas têm um outro sentido, como eu estava a dizer, lendo o Salmo 22, que é um salmo profético e a chave para entendermos esta frase que está no meio, portanto, é o centro. Portanto, temos 3 frases antes, 3 frases depois, e esta é a central. Porque as 3 fases anteriores, no fundo, são preocupações connosco, o perdão aos inimigos, a promessa e o perdão ao bom ladrão e darmos a sua mãe. E as outras frases são frases muito pessoais e muito daquilo que o Senhor estava a sentir. E, portanto, depois a frase a seguir foi a sede. E esta sede, que não era sede de água, até porque nem lhe deram água, pelo contrário, até foi pior, como se costuma dizer, a emenda que o soneto, não é? Era uma sede de almas. E é esta sede de almas que o Senhor, e do nosso amor, esta sede que o Senhor tem de nós e que depois também nós devemos sentir no nosso coração, a sede de Deus. Depois, o tudo está consumado, como que a dizer que eu cumpri tudo. Tudo o que me pediste, Pai do céu, eu cumpri. Portanto, está tudo feito. Da tua checklist, eu fiz tudo. Não houve nada que ficasse por fazer. E, portanto, que este abandono e cumprimento da vontade de Deus é uma lição para nós. É uma lição para nós. E depois, o abandono completo de entrega do seu espírito. E que nós devemos pedir a perseverança final, como é dito aí. Devemos pedir ao Senhor que entreguemos realmente o nosso espírito na hora da morte, que entreguemos a Ele e que descansemos no seu coração. E, portanto, a graça da perseverança final e do abandono em tudo. E foi a seguir que Jesus expirou e realmente inclinou a cabeça e entregou o Espírito nas mãos do Pai. Portanto, uma lição para nós e um objetivo para nós. O nosso objetivo é que entreguemos o nosso espírito ao Senhor com a graça da salvação associada de entrarmos no seu reino. E, portanto, de missão cumprida, mas sempre com a ajuda da graça do Senhor. Porque só o Senhor é que nos dá a graça para nós cumprirmos a sua vontade. Só o Senhor é que nos dá a graça de nós desejarmos ser perseverantes. Só o Senhor é que nos dá a graça de nós ansiarmos pela santidade, ou seja, por entrarmos no seu reino.
E, portanto, esta dor que está completamente, esta dor da paixão do Senhor, mas que está completamente embebida, repassada pelo amor. Em todas estas frases passa. Há uma transformação da dor em amor. Passa, portanto, o amor. O amor está sempre presente. Parece que é como se fosse uma planta que tem as suas raízes mergulhadas no amor e, portanto, o amor está presente em todas estas frases, em todas estas atitudes, em todos estes pensamentos do Senhor. E o Senhor, como dissemos no início, quis nos ensinar isto tudo, para que nós percebêssemos verdadeiramente o alcance, o valor da sua paixão na cruz, do seu sofrimento na cruz. E para nós olharmos para a cruz não como um sinal de vergonha e de tristeza, como era naquele tempo, mas para nós a cruz é um sinal de glória, é um sinal de vida, é um sinal principalmente de amor. E é por isso que a cruz é o sinal, é o nosso sinal, porque foi o maior amor que o Senhor nos demonstrou. E que foi essa cruz que nos permitiu dar a salvação, depois associada à vitória sobre a morte, que foi a ressurreição. E por isso é que esta é a maior festa que nós, cristãos, temos. É esta, é a Páscoa. Está claro que tudo começou no Natal, com o nascimento do Senhor, mas a sua missão ficou completamente cumprida neste ato de amor. Eu te amo, Jesus, meu Senhor e meu Deus. Tu morreste por mim, meu Salvador. Salva-me, Jesus. Vamos todos. Eu te amo, Jesus, meu Senhor e meu Deus. Tu morreste por mim, meu Salvador. Salva-me, Jesus. Eu te amo, Jesus, meu Senhor e meu Deus. Tu morreste por mim, meu Salvador. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Tira Shira Papa Marahamariri Shira Papa Marahamariri Shira Marahamariri Shambara Marahamaka Shira Papa Marahamariri Shambara Hamaraka Shira Maravai, Senhor. Vem, Pai Santo, em nome de Jesus, derrama sobre cada um de nós o teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo. Shira Marahamariri Shira Marahamariri Shira Papa Marahamariri Shira Marahamariri Shira Papa Marahamariri. Vai, Espírito Santo. Vai-nos dar o dom de correspondermos ao teu amor, de desejarmos o teu amor. Shira Papa Marahamariri De sermos salvos, Shira Marahamariri Shira Papa Marahamariri Shira Marahamariri. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Shira Marahamariri Shira Marahamariri. Vem tocar em cada um de nós. Shira Marahamariri
Tu sabes muito melhor do que nós o que precisamos. No corpo, na alma, no espírito. Tu é que sabes. Esperei este momento, quanto esperei que estivesses aqui, quanto esperei que me falasses, quanto esperei que viesses a mim. Estas são as palavras de Jesus para nós. Sei bem o que tens vivido, sei bem porque tens chorado, eu sei porque tens sofrido, sempre estive ao teu lado, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olha para a cruz, é a minha maior prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Foi por ti, só por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olha para a cruz, é a minha maior prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Foi por ti, só por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que tu dizes, mesmo que às vezes não me fales. Eu sei bem o que tu sentes, mesmo que tu não partilhes. A teu lado eu caminharei, junto a ti sempre estive. Tenho sido o teu apoio, sou o teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olha para a cruz, é a minha maior prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Foi por ti, só por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que tu dizes, mesmo que às vezes não me fales. Eu sei bem o que tu sentes, mesmo que tu não partilhes. A teu lado eu caminharei, junto a ti sempre estive. Tenho sido o teu apoio, sou o teu maior amigo, teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olha para a cruz, é a minha maior prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Shira Maraha Maria Shira Papa Maraha Maria Shira Papa Maraha Maria Shira Maraha Maria Shira Papa Maraha Maria Shira Maraha Maria Shira Maraha Maria Shira Maraha Maria
Shira Maraha Marirara. 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 Shira Maraha Glória a ti, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos dos séculos. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua Santa Cruz. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor que está assinalado nesta Santa Cruz. Permite-nos viver esta Semana Santa, estes dias que ainda nos restam, meditando, vivendo, amando este tão grande amor que tu tens por nós. Obrigado sim, obrigado sim. Obrigado sim, ó meu Jesus. Obrigado sim, obrigado sim. Obrigado sim por teu amor. Glória, aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Glória, aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Glória a ti, Sou bendito e louvado sejas. Nós te louvamos e te bendizemos. Glória a ti. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, querido Jesus, por estas 7 frases, por estas 7 últimas frases. Sim, Senhor, que nos deixaste, Senhor. Glória a ti, Sou bendito e louvado sejas. Nós te louvamos e te bendizemos.